Seja muito bem-vindo a mais um episódio do E-Commerce Podcast. Hoje um episódio completamente especial, mergulhando num dos maiores cases de moda feminina do Brasil que vem sendo construído nesses últimos anos dentro do e-commerce. Mas antes de mais nada, quero te dizer que esse podcast é um oferecimento de Mentoria Ames e de Postals. Mentoria Ames é a melhor solução para acelerar o seu negócio. Clica aqui no link da descrição para poder conversar com os especialistas do meu time, onde a gente vai montar uma consultoria completamente gratuita para ti, realizando um diagnóstico do teu negócio, estudando exatamente todos os gargalos e oportunidades que a gente tem de melhoria dentro do teu negócio, para construir um plano de ação individual, prático, personalizado e 100% gratuito para tu poder acelerar de vez o teu e-commerce. A Postals o grupo Postals é um dos maiores grupos de moda online hoje do Brasil e eles são referência em eficiência dentro da logística. E agora tu pode contar exatamente com essa mesma eficiência dentro do teu negócio através do modelo de fulfillment aqui na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Responsabilidade e agilidade é exatamente o que tu precisa no teu negócio e é exatamente isso que tu encontra dentro do fulfillment da Postals. O e-commerce podcast ele também só acontece graças aos nossos patrocinadores, que é a Frete Barato, onde cada entrega conta uma história. Conte com as melhores transportadoras do Brasil no teu e-commerce, com a melhor tabela, com a melhor eficiência e com o melhor controle possível. Panorama Sistemas, onde você encontra tudo em um único lugar. A Panorama Sistemas é a plataforma para e-commerce mais completa do Brasil. Teu dia a dia nunca mais vai ser o mesmo a partir do momento que tu começar a centralizar tudo em um único lugar. Clica aqui no link da descrição e agenda uma demonstração. W3 Pagamentos, a maior aprovação do mercado de e-commerce. É simplesmente impossível você ter uma receita líquida maior em algum concorrente da W3 Pagamentos. Nós entregamos 99% de aprovação no cartão de crédito para mais de 80% dos nossos clientes. E W3 Tráfego Pago, você trabalha muito, você constrói produto, você vira à noite e deposita todo esse esforço em uma agência sem experiência. Nós já faturamos mais de 100 milhões de reais para os nossos clientes e nós realmente entendemos e vivemos o dia a dia do e-commerce. E hoje eu estou aqui para poder conversar com ele que está realmente construindo um dos maiores cases de moda feminina dos últimos anos aqui dentro do Brasil, referência em moda feminina para todo o Brasil, ainda mais quando o assunto é varejo online, quando o assunto é digital. Ele que fez um caminho de iniciar no físico, partir para o B2B, depois voltar para dentro do digital, e que na verdade eu quero até que ele conte um pouquinho mais dessa história, porque eu achei extremamente curioso, Giovanni. Tu começou completamente inverso do que tu é hoje. Tu começou no físico e com moda masculina, e hoje é online com moda feminina. Então, basicamente, houve completamente ao contrário em ambos os aspectos. Giovanni, seja muito bem-vindo aqui ao E-Commerce Podcast. Quero conhecer um pouco mais da tua história, quero conhecer mais da Principessa e quero realmente que a gente consiga agregar muito valor aqui para a pessoa que está nos assistindo, que tem um e-commerce, que trabalha dentro de um e-commerce e que quer aprender com o case da Principessa. Antes de mais nada, quero que tu se apresente, fale um pouco sobre ti e posteriormente a gente entra dentro da história da Principessa. Legal, obrigado pelo convite. E a gente já começa há bastante tempo quando a gente fala de e-commerce, mas ao mesmo tempo é pouco tempo, né, de história aí. O nosso mercado digital ele evolui com muita velocidade, né? A gente sempre precisa ficar atento. Meu histórico, eu sou formado em administração e marketing e tenho um pezinho em sistemas de informação também, fiz 2 semestres. E aí depois, após isso, minha veia empreendedorista, ela começa aí em 2007, quando eu conheço minha esposa na faculdade. Então, a gente se conhece na faculdade, e ela já trabalhava numa loja como vendedora. E essa loja ela ia fechar aqui em Blumenau. E a gente se conheceu e nesse momento, talvez a gente pudesse fazer assumir essa loja que ia fechar. E aí, nesse momento, eu comecei a fazer alguns contatos, professores, então a gente decidiu realmente assumir uma loja. Então, a gente só pegou aquela marca que já existia, que ela trabalhava, porque a proprietária começou a investir na parte de atacado e não vender mais varejo, e a gente assumiu uma loja. Essa loja vendia camisas masculinas na época. Então, essas camisas foi em 2007. 2008, a gente faz o nosso CNPJ, então a gente começa toda essa nossa história de empreender lá em 2008. E
vendendo camisa masculina. Então a Fábio ia para São Paulo, comprava tecido, e ela fazia os produtos e eu geralmente levava para as facções, ou a gente terceirizava. Tu começou produzindo já, então. Começamos nesse formato de produção. Só que como a gente tinha uma loja, era bem pouco na época, né? Então comprava tecido, na época eu lembro que a gente comprava 12 metros, 15 metros de tecido, porque para atender uma loja de camisas masculinas, tu não poderia ter muito produto, né? Então, e aí daí então, tudo certo, e a gente sempre inquieto, né? Eu sempre digo, o empreendedor a gente vai percebendo desde o início, né? A gente sempre inquieto, buscando vender mais e a gente começou a fazer camisas femininas para os advogados, para os empresários que compravam da gente nessa loja de Blumenau. Então, eu fui me aprofundar nessa questão de modelagem, porque eu já sabia costurar. Minha mãe tinha uma facção, quando eu tinha uns 15 anos aproximadamente. Facção de costura, né? Porque Facção de aqui tem gente costura. que às vezes é de fora, É que verdade. chama de oficina de costura. É. E já me deparei com gente que eu tava conversando. Ah, facção. O cara já fecha a cara, assim. Aham. Facção de costura. Facção de costura, então eu tive um pouco de habilidade com as máquinas de costura e daí eu ficava nessa parte de levar para essas oficinas de costura, trazia o produto, embalava e daí comecei a fazer alguns cursos de modelagem, criei modelagem feminina para atender esses nossos clientes. Então, a camisa feminina nasceu na nossa empresa sem antes ter um nome de Principessa. 2009, então eu e a Fábio se conhecemos em 2007, 2008 a gente inaugurou o nosso CNPJ, a Fábio em 2008 a gente fica grávida, então a gente casou, e 2009 nasce a Amanda, fevereiro de 2009. E com o nascimento da Amanda, a gente já fazia camisas femininas com outra marca, aí surgiu na família, por eu ser descendente de italiano, a Principessa, vai nascer uma Principessa, aí eu já com esse espírito empreendedor, na época fui lá no NPI e fiz o pedido de registro da Principessa e começamos a trabalhar essa marca. Antes de fazer os primeiros produtos já. Antes de fazer a gente já fazia produto na época, só que era com outra marca. Então a Principessa já existia sem ter o nome, no caso das camisas femininas. Então a partir de 2009 ela ganhou o nome, essas camisas femininas ganharam o nome de Principessa. E isso é legal e diferente, porque geralmente o empreendedor, quando ele vai começar, ele, escolhe qualquer nome aí. E não, desde o começo tu pensou realmente em algo que fosse construir uma marca e não tenho dúvidas que o nome, a identidade visual como um todo, ela também foi um dos fatores relevantes para o crescimento depois, né? Então, Com ter certeza. pensado nisso já desde o início é legal, cara. Porque a gente tem que construir um castelo sempre numa rocha, né? Porque se tu construir num terreno de areia, talvez pode ter um problema grande no futuro próximo, né? E daí, em 2009, surge o nome Principessa, fizemos o pedido de registro no IPI, e daí, então, desencadeia toda essa... A gente tem uma loja feminina, então a gente tinha uma loja masculina, que daí a gente tinha duas lojas, né, a partir desse momento, uma masculina e uma feminina que era integrada, então se transformamos na Principessa em 2010. Então, o negócio ali, o masculino foi diminuindo, o feminino foi ganhando corpo. E em pouco tempo ele já começou a sair na frente e tomar toda a produção e o masculino sempre ficando de lado. 2010, a camisa feminina lá estava em ascensão, então nós começamos somente com camisaria de tecido plano feminino. E daí começou essa ascensão no mercado, aí a gente começou a perceber, opa, tem gente pedindo. Aí uma vez surgiu uma pessoa do Paraná, que era representante comercial, ela foi na nossa loja em Blumenau e disse, por que vocês não vendem por representante? Se vocês já têm a marca, já estão fazendo umas produções aqui. Então a gente se transforma em indústria a partir desse momento. Então a Principessa começou a produzir, colocar a mão na mão de uma representante no Paraná, e o mercado paranaense começou a se multiplicar. Então esse foi o início de tudo. Daí começamos a ter representantes, foram 4 anos trabalhando intensivamente. Não dávamos conta na parte produtiva, porque o tecido plano ele tem um pouco mais de complexidade, principalmente na questão de oficina de costura, né? Porque é uma mão de obra muito específica, especializada, que tem uma vertente muito manual ainda. Então a gente acaba muitas vezes não conseguindo ganhar muita velocidade produtiva. Então até 2014 esse vem sendo o nosso caminho, né? Essa parte inicial da nossa história. Legal, legal. E aí, quando que entra o e-commerce nisso? O e-commerce ele entra em relação mais com dificuldade. Porque tu tava ali com o atacado bombando, não? Não dava conta, é verdade. Mesmo com o atacado bombando,
como eu sempre gostei de tecnologia, sempre fui bastante curioso, a gente já começou a fazer um teste, isso eu não me recordo bem a data, mas meados de 2014, nós contratamos uma plataforma local, onde o pessoal desenvolvia ainda naquela época, testes para vender na internet. Criamos um site. Né? Na época era praticamente isso, né? Tu criava um site lá para deixar aqui institucional. O- Quase que um o- catálogo É, digital. quase um catálogo digital. Daí dele foi se transformando, aí a gente transformou ele depois numa plataforma, era Magento, se eu não me engano, na época. Aí a gente começou a ter muita dificuldade, daí a gente começou a querer vender na internet também, porque a gente já percebeu, opa, o atacado a gente tá muito sofrido. Sofrido em que sentido? Nível de atravessamento, às vezes o produto não chegava como a gente gostaria em relação à parte visual, time, representante. A Fábio, minha esposa, ela sempre essa habilidade comercial, por ela ter trabalhado em loja física, então ela tinha mais habilidade comercial. E ela tinha que viajar, e a gente tinha nossa filha pequena, então a gente começou a sofrer demais. Então a gente começou já naquela época buscando algum canal que pudesse, talvez, diminuir esse sofrimento. E isso foi se reforçando conforme os anos foram passando. 2014, uma crise, um momento econômico bastante complexo, muita inadimplência, então começou a pesar, né? E principalmente o atravessamento, né? Eu sempre coloco porque a gente está numa região que é muito têxtil. É. E ainda, por mais que a gente percebe que a região de Blumenau, Gaspar, Ilhota, aqui a gente está no Vale de Itajaí, ele já tem um avanço significativo no e-commerce, existe o cenário tradicional ainda. Aí eu sempre coloco as dores do mercado tradicional com o atravessamento, né? Porque eu coloco que nós vendemos o produto para um gerente comercial da indústria que vende aí vai para o representante, para o dono da loja, para o vendedor da loja e para o cliente final. Então eu sempre coloco que esse atravessamento, muitas vezes o produto não chega ou no time ou da forma que nós, como os donos de empresa, acreditamos. E se tu chegar para vender para o cliente final, tu vai vender de uma forma, né? Tu vai vender com um brilho no olho. E aí quando chega, já tá lá na fase do vendedor da loja. Aí para ele é uma venda só a mais, né? Então imagina a força que tu tem que fazer com o tanto de atravessamento e o nível de comunicação assertiva que se precisa ter, né? Então, diante dessas dificuldades, a gente começou a fazer esse avanço na internet. E esse avanço da internet, ele se dá pela crise econômica. Daí a gente repensou o negócio, eu e a Fábio olhamos, chegamos num momento que, cara, não vai dar mais. Se a gente continuar dessa forma, nesse modelo... Na época, para ter uma ideia, eu fui visitar vários concorrentes, inclusive. Concorrentes que a gente fala para a época é que faziam um produto similar ou parecido. Então, fazia camisa feminina, nós ia lá, deixa eu bater na porta, lá, precisamos trocar uma ideia aqui, como é que tá o mercado para vocês? Vocês estão sofrendo com isso também? E o nosso diagnóstico foi, cara, a gente tá na vala comum aqui, se a gente continuar igual todo mundo, nós vamos afundar igual todo mundo. E vamos para a internet. Projetamos o cenário perfeito, nesse momento, cara, vamos vender para a internet. E a gente fez meio que um downgrade na empresa, a gente pagou o preço por isso. Que hoje a gente percebe que muitos empresários, modelo tradicional, eles não querem fazer isso, ou não podem. A maioria deles não tem conhecimento suficiente, então o canal de atacado e multimarcas, ele costuma ser o principal das empresas tradicionais. E por que que às vezes o empresário, ou ele tem muito medo de pegar isso para fazer um downgrade para investir no canal que ele está começando? Um downgrade, no caso, tu faturava 1x, foi É, faturar 0,5x. ou até menos, talvez umas 3 vezes Nossa menos. senhora. Então a gente reestruturou toda a empresa, assumimos tivemos bastante coragem, inclusive na época, que é um dos norteadores do nosso negócio hoje. A gente tem que ter muita coragem para se posicionar, né? Porque se tu muitas vezes ficasse naquele meio, talvez a gente teria de arrasto e teria nem aqui hoje. Então a gente teve coragem suficiente para fazer um downgrade na empresa, enxugar tudo, assumir esse compromisso, porque a empresa ia ter que ser algo maior. Isso era importante para o nosso negócio. E a gente começou a enxergar, trabalhar 24/7, vendendo na internet, primeiro paga, depois tu despacha. Claro que na época existia muita dificuldade, né? Principalmente na parte logística, né? Parte de tecnologia. E aí foi dando bastante certo, mas a gente tinha loja física, vendia no atacado, e quando a gente percebeu realmente que o negócio precisava de muita atenção, foi que na crise de 2014, para ter uma ideia, a Postal já faz parte da nossa empresa desde aquela época. A gente veio aqui na Postal batendo na porta porque a gente tinha muito estoque. Então, apesar do cenário econômico estar complexo, a gente sempre estava atrás da parte produtiva.
Aí chega um momento que a gente lança uma coleção, um estoque gigantesco. Tá, e agora o que eu faço com isso? O mercado não tá absorvendo mais. A gente bateu aqui na porta da Postals. Só, a gente, vamos fazer uma parceria. E daí a gente vendeu, se não me engano, primeiro contato aqui com a Postal, a gente vendeu no catálogo deles. Então a gente pegou os nossos produtos, adaptamos, colocamos no catálogo e também na internet. Porque a Postal já fazia internet naquela época muito bem, por sinal. E daí nesse movimento, cara, vendeu assim na época, em 2, 3 meses, vendeu quase meio milhão, assim. Aí nós pensamos, uau, geralmente, então aqui a gente tem uma oportunidade de realmente. Encontramos. Na época a gente precisava só pagar a conta, era só isso que a gente precisava. E daí quando a gente faz esse movimento, a gente percebe, não, aqui tem um mercado que a gente pode avançar. Aí a gente intensificou as buscas para encontrar soluções de como a gente ia fazer para vender na internet. E quais que foram os primeiros movimentos? O primeiro movimento foi encontrar uma plataforma que atendia a gente. Então a gente veio do normal, foi para Magento, não deu certo. E depois botamos um programador interno. Aí a gente percebeu, cara, nessa velocidade com um programador interno, me desculpa, não vai. A gente precisa focar aqui no produto e vamos fazer parceria com alguém aí que faz esse negócio já muito bem. Aí foi eu lá na internet fazer pesquisa. E nessas pesquisas eu preciso. Na época eu encontrei uma loja de celular. O nome da loja era Cissa Magazine. Cara, eu preciso vender roupa igual eles vendem um iPhone aqui. E daí eu liguei lá pro telefone que tinha no rodapé. E só, preciso saber qual plataforma vocês usam. Ah, mas a gente não vende plataforma, a gente só está desenvolvendo para nós. A plataforma é nossa. Então, eles já vendiam celular, então era uma maior loja do sul do Brasil para a época de operação de Celular. e-commerce desse celular. E a gente queria fazer igual. E daí tá, não comercializa, tudo bem? Fica com o meu contato aqui se precisar. Me dá uma ligada. Se vocês tiver uma oportunidade para mim poder visitar vocês, pelo fato de que vocês já vendem um volume significativo. E daí deu uns 2, 3 meses, me liga de volta alguém da empresa. Só, a gente vai fazer um teste e tal. Vamos se aproximar, a gente queria conversar para ver qual que é o modelo, o que vocês estão pensando. E a gente já estava na reta final, assim, ou a gente ia virar o jogo ou a gente ia fechar a empresa. Praticamente estava num cenário bem caótico, assim. Aí se aproximamos, aí conhecemos o Jason da Magazord. E dali então a gente começou a se aproximar. Então a gente é o primeiro cliente, Magazord. Primeiro? O primeiro Legal. cliente, depois da deles, né? Que eles tinham a Cissa Magazine. Eu já se atuou como mentor na época nosso. Então tudo que ele ia orientando, a gente ia conduzindo num caminho, porque ele já vendia alguns milhões na internet em celular. E a gente pensava, cara, eu preciso seguir esse. Porque muitas vezes. Eu falo muito disso hoje em dia, né? Muitas vezes a gente tem que contratar pessoas que atuam na nossa área, que fazem o que a gente faz. Porque às vezes tu contratar um mentor, uma consultoria do cara que nem entende, ou uma pessoa que não vive no dia a dia, existe uma complexidade muito grande, porque o nosso mercado muda muito rápido. Total. Aí o Jácio veio instruindo a gente fez essa parceria, então de lá a gente começou daí a ganhar segurança para investir no e-commerce. Aí, cara, daí começou a empurrar tráfego, começou a fazer um negócio direito, né? Na época existia muito correio, mas ao mesmo tempo a gente começou a ter umas tabelas muito boas. A plataforma, ela entregava um ecossistema completo, então a gente não se preocupava que ia cair site. Então dali a gente começou opa, aqui vamos sustentar, vamos focar nesse negócio que tem muita chance de a gente crescer. Então a gente começa nessa evolução. Aí começa essa transição, né? Porque a gente sai de uma indústria de um formato padrão, que vende atacado, e agora vai vender na internet. A gente tem uma mudança de cultura que ela é muito difícil. E hoje, quando a gente olha, uma indústria têxtil quer mudar, quer ir para e-commerce, acha que é fácil. Cara, a gente teve essa transição aí, eu te digo que a gente, 2 anos, assim, para dizer assim, agora eu faço os produtos, crio, tenho dados, eu estou olhando para o meu cliente, eu penso no meu cliente, eu tenho a jornada, eu consigo entender melhor ele. E os funcionários, a empresa, ela roda para o e-commerce. A gente demorou 2 anos para fazer essa transição. A gente tinha o nosso negócio na mão. Então a gente falava assim: representante, começou de mimimi, não sei, cara, o nosso negócio é assim, eu que mando. Se tu não quer assim, tchau. Porque a gente tinha a nossa marca, Sim. né? Então, essas foram as decisões que a gente tomou que foram muito importantes para a gente avançar nesse canal. Doía, sofria muito.
E adaptação do time interno, né? Porque muitas vezes as pessoas que eram muito boas naquela época pra gente, cara, doía muito ter que tirar alguém que era muito bom. Só que a gente precisava de outro tipo de mão de obra. E essa transição demora 2 anos, mesmo tendo poucas pessoas, né? Na época a gente tinha, sei lá, 20 funcionários, nem sei se tinha. Então, quando a gente fez o downgrade lá, a gente chegou a ficar com 15. A gente chegou a ter uns 50 e poucos. Aí chegamos a botar uns 15, reestruturamos tudo e voltamos a Tu já crescer. tinha chegado em 50 e É. reduziu para 15. Uhum. Cara, Porque a gente realmente, tinha uma unidade produtiva também, daí lá tinha mais uns 15, sabe? Então, realmente coragem define é, completamente esse momento. Esse é um risco que, cara, não, 0,01% das pessoas tá disposta a poder não. correr. Tu tem um negócio aqui, na teoria sólido, ele já não estava mais no momento realmente de alta, estava se encaminhando no mercado, no momento difícil, mas ainda assim tu tinha um negócio. Uhum. E tu basicamente matou um negócio para construir o outro. Isso é uma coragem que poucas pessoas têm, cara. A gente acredita sempre no negócio que ele precisa ser de médio a longo prazo, né? Porque o curto prazo ele pode destruir a gente, né? Tanto a parte pessoal, física e mental, quanto a parte de negócio, business, né? A parte empreendedora, né? Pensar muito no curto prazo, quando a gente fala de preço, promoção, enfim, tem uma série de fatores, né? É, vem um nível de complexidade um pouco maior, né? A gente tem algumas coisas, mas ao mesmo tempo, quando se pensa no longo, ele vai sendo uma destruição um pouco mais lenta. Total, total. E, cara, Giovanni, o que que é a Principessa hoje? Hoje a Principessa ela não é mais uma loja de camisa feminina, não é mais uma camisaria. Hoje a Principessa é uma marca que ela entrega um posicionamento de mercado, um posicionamento para a mulher. Então, quando a gente entrega autoestima, né? A gente vende lá na empresa a autoestima da mulher. O que que a gente vende? A gente vende que a mulher fique mais elegante dentro de um padrão que a Principessa entrega. Elegância, sofisticação em alguns casos, a mulher clássica que a gente entrega nossos produtos para mulheres que são empreendedoras, profissionais liberais, que prezam por se vestir adequadamente, tanto no seu momento de trabalho como no seu momento de lazer. Então a gente Legal. tem uma entrega bastante delicada em relação a essa questão de visual da mulher. Show, legal. Então é realmente uma marca que foca muito mais no público A, no público B+, e que é uma marca que não tá ali na briga por preço, né? Então até foi um dos grandes motivos pelos quais eu quis te chamar para poder bater esse papo, Uhum. porque eu acho que construção de marca é uma das coisas que eu realmente mais queria entender contigo Uhum. e que a gente pudesse explorar aqui, porque não é uma tarefa fácil, né? Uhum. É uma tarefa muito complexa. Uhum. Tem muita gente hoje dentro do e-commerce faturando milhões e milhões e milhões, mas boa parte dessas pessoas faturando isso porque é o mais barato do mercado, porque está na briga por preço, está em um mercado onde utilizar o meu nicho, por exemplo, de vestuário infantil, onde a demanda ela já existe, se tu é o mais barato, consequentemente tu vai vender. E tu não está nem um pouco nessa prostituição de mercado, de preço, tu tá num trabalho, num jogo de construção de marca e a Uhum. Principessa é o que é por conta da marca. Uhum. Como é que foi? Eu já sei que desde o começo vocês começaram a pensar nisso, Uhum. mas quais que foram os passos que vocês foram tomando durante essa jornada para que realmente vocês não estivessem nesse lugar de briga por preço e sim onde a tua cliente ela compra de ti porque ela está comprando qualidade, ela está comprando sofisticação e o principal, ela está comprando Principessa. Uhum. Eu percebo que o que mais determina isso é desde o início da marca, a gente sempre nos foi norteado por grandes marcas internacionais. Então a gente sempre fez, sempre buscou fazer entregas significativas em relação à imagem, em relação ao modelo que está usando o produto. Então eu percebo que é muito sensível isso, mas eu te coloco como exemplo, se a gente erra numa modelo, muitas vezes ela não expressa essa mulher clássica comportada da forma que a Principessa entrega. Só ao errar uma modelo, a gente já pode estar desconstruindo uma marca. Então existe muito esse cuidado, que é o mérito todo da minha esposa, então ela que faz a curadoria dessa parte visual, dessa entrega visual, e isso para nós é o determinante para a marca. E também a questão do valor, né, do preço, o preço do produto compatível com a tua entrega. Então a gente percebe que esses movimentos eles foram construídos desde o início da marca. Então a gente não começou a marca vendendo preço com uma modelo mais ou menos. A gente começou olhando para grandes marcas de mercado nacional, Dudalina, algumas outras que eram referência para a gente.
E quando olha para o mercado internacional, a gente sempre mirava no qual que é a melhor plataforma, qual que é a melhor foto, e trazia isso como exemplo. Então, quando a gente vai fazer um estudo de foto, cara, não é o estudo de foto que determina a nossa foto. A gente que chega lá com um briefing completo da referência, da luz, da maquiagem do modelo. Olha, a gente quer isso aqui, tu consegue entregar? Beleza, então a gente faz esse trabalho todo interno. Então a gente sempre teve muito trabalho, muito cuidado interno e sensibilidade para fazer essa entrega. E outro fator que eu acredito que seja também determinante, quando a gente considera, então, primeiro elemento, a parte visual, fazer uma entrega de acordo com o que está sendo proposto na tua marca e compatível com o teu produto. E o dois, a Fábio, minha esposa, ela tá nesse meio. Então, ela é uma empresária, ela se veste assim. Então, ela olha pro produto e ela diz, isso aqui eu não usaria, isso aqui tá expondo demais a minha pele, isso aqui tá sendo um pouco vulgar. Então, a partir quando elas concebem produtos, já nasce dentro de um padrão adequado para a entrega da marca. Então, isso tudo, por isso que eu te digo assim, é bem sensível. Mas a gente vai completando nesses dois pontos que eu acredito que sejam cruciais para o desenvolvimento de uma marca desde o início. E também o nome, né? O nome eu acredito que ele também tem uma força importante. Então, coloca a principessa, ela remete uma nobreza, tem um nome mais delicado, também a mulher. Então, a gente olha para esse contexto, a gente consegue fazer essas construções para um futuro de uma marca promissora, né? Show, bacana. Então, dividindo em 3 pontos, como eu te falei, eu tô É. aqui para aprender. É realmente esse foco muito grande nos detalhes. Uhum. Então, desde a escolha da modelo, a absolutamente todos os pontos no lançamento, Uhum. em qualquer etapa de construção. Preço, identidade visual. É, Detalhe, preço, identidade visual é o que é. um dono de e-commerce que realmente está nesse jogo de construção de marca precisa começar a olhar para. Entendo que sim, até para reforçar um dos primeiros pontos que tu fala de detalhamento, a gente sempre foi muito exigente, que a gente, como eu comentei antes, a gente queria vender camisa, porque na época da Fit vendia com uma descrição mínima, preço, o nome do produto e adicionar para comprar. E a gente queria vender camisa igual vendia o celular. E a gente começou a desenvolver junto com a nossa plataforma, na época, um monte de ícone que visualmente, quando o cliente navegava, ele entendia que aquela peça era de algodão, que tinha fechamento por botão, que tinha um colarinho de um jeito, que tinha um colarinho de outro. Então a gente caprichou bastante na descrição. Cara, para a época aquilo foi muito importante, sabe? Esse cuidado, porque não adiantava ter uma foto bonita num site todo desleixado, desarrumado. Então a gente criou uma estrutura que era compatível com a marca. Show, legal. E, cara, a dúvida que me fica muito. Beleza, a gente entendeu e eu tô entendendo um pouquinho mais de o que é que faz a pessoa comprar, Uhum. e desse trabalho que vocês foram fazendo dentro de site, do trabalho que vocês foram fazendo de construção de marca. Mas e quando tu vende um produto que já é de um ticket mais elevado, como que é a parte de aquisição? Como é que vocês foram construindo a parte de aquisição de clientes realmente para dentro? Então eu sei que vocês fazem um forte trabalho em tráfego, Uhum. mas imagino que não seja só isso, Uhum. e até no próprio tráfego pago. Tu não consegue vender um produto com esse ticket no mesmo formato de um anúncio que, por exemplo, o meu setor faz, gravando uma embalagem em cima, gravado aqui com um celular rápido em cima de uma mesa, e que geralmente é aquele caseirão que converte. Uhum. Eu acredito, pelo menos, que no teu ticket já seja um pouco diferente. A gente tem um custo bastante elevado, inclusive para a criação de conteúdo lá na empresa. E quando eu falo criação de conteúdo, eu falo que é até no desenvolvimento da foto de um produto. Para nós também isso é criação de conteúdo. Então, lá atrás, quando a gente inicia esse trabalho, 2014, 15, a gente percebe que as notas, somente as fotos sendo bem produzidas, a gente já tinha um mercado totalmente diferente de tráfego pago. Então, isso já gerava muito engajamento. Então, a gente começou, na época, a gente definia um percentual. Na época, se não me engano, era muito alto para a época, mas era tipo assim, 10%. 10% do faturamento da companhia revertia em tráfego. Para o nosso momento, quando a gente está numa construção de marca, muitas vezes eu e a Fábio, como empresários, a gente não focava em ganhar dinheiro, a gente tinha algo maior para construir. Então a gente reinvestia toda a grana que entrava na empresa. Então a gente determinou na época, 10% era todo em tráfego pago. A gente conseguiu muita escala por esse motivo. E daí a gente estabilizava o faturamento, 10%, sei lá, em um ano. Depois a gente subia para 12%. E a gente foi percebendo uma evolução no tráfego pago. Daí também a gente sabe que
existe fases de toda a empresa. Na nossa fase lá atrás, cara, é mandar o produto e fazer integração com o Google era quase o suficiente. Aí depois a gente teve uma evolução, daí tu contrata uma agência de marketing boa que atua no mercado e começa a detalhar as configurações. Ah, merchan, plataforma, SEO e tudo, né? Começamos a ter evoluções. Aí a gente começa a fazer alguns vídeos institucionais para a marca. Aí tu começa a publicar. Aí a gente vai subindo essa régua de percentual. Então hoje, dentro da nossa empresa, quando a gente fala de tráfego, a gente trabalha percentual de marketing em cima do faturamento bruto da empresa. Ele oscila. Nesse teu percentual de marketing, tu calcula foto, tu calcula conteúdo também, ou nesse caso somente o investimento realmente em mídia mesmo? Mídia paga. Então a gente tem uma conta que é assim, faturamento. é, agora a gente mudou. Recentemente a gente está fazendo faturamento líquido do dia contra o que eu gastei de mídia. Então, nota emitida contra essa mídia. Como a gente está atuando agora em mais de um canal, a gente vende marketplace e atacado. No final do exercício, a gente faz faturamento bruto contra o que a gente gastou de marketing. E o que contempla a conta de marketing? Ela contempla a mídia paga, que é o maior de todos, e ela contempla fotos e toda a produção interna, inclusive de time de marketing orientado. Ah, tem uma pessoa lá que cuida das redes sociais. Então ela contempla no marketing. Então aí esse percentual cresce um pouquinho. Então a gente monitora os dois. Um percentual para mídia paga trazendo venda direta e um outro percentual a gente confere o global daí. Então a gente já tem os padrões, né? Porque agora a gente não tem, nos últimos 2 anos, a gente não está com um crescimento significativo, agora a gente teve lá atrás. Então, esses últimos 2 anos, a gente está fazendo muito mais força para crescer um pouco, ou às vezes, em alguns meses, estabiliza o mesmo faturamento do ano passado. O mercado está mais complexo. Tá. Então, a gente consegue fazer essas medições, agora com mais, sem muita oscilação, sabe? Então, a gente tem hoje, por exemplo, quando a gente fala de mídia paga, o nosso modelo, a gente começou a fazer grandes estudos para identificar o comportamento e as fases do cliente no funil de marketing. Até pouco tempo atrás a gente fazia anúncio de campanha, anúncio de promoção, anúncio de uma coleção nova. Agora a gente começou a fazer testes de criativos de fase de funil. Ah, se a nossa cliente ela fez um acesso, agora eu preciso ter um criativo para apresentar a marca para ela. Só, aí a Fábio, minha esposa, entra atuando. Meu nome é Fabiana, sou diretora criativa da Principessa, vim aqui te dar segurança da nossa marca. Sei que é o primeiro contato com a marca, então a gente consegue fazer essa evolução para decantar esse funil com o máximo de pessoas. Então a gente já vem avançando nesse nível. Claro que isso dá muito trabalho, a gente faz testa, valida, não é de um mês para o outro que tu consegue resolver todo o problema, né? Porque é bastante complexo e dá bastante trabalho. Então a gente vai fazendo esse trabalho para criar, para ter criativos direcionados à fase do que o cliente se encontra. Legal. Por quê? Porque vamos dar um exemplo nosso aqui, a gente vai comprar uma calça ou um tênis. Cara, tu começa a fazer pesquisa, tu começa a receber anúncio no Instagram. Cara, tu não clica lá no anúncio no Instagram, ah, esse aqui é o tênis que eu quero. Tu não vai lá na loja e compra com um last click direto do Instagram. A gente não faz isso. Então por que o nosso cliente vai fazer? E aí a mulher é mais sensível ainda. Ela vai lá no Instagram, ela vai olhar se tem stories, ela vai olhar se a marca está no mercado há quanto tempo, ela vai fazer um cadastro. Ah, veio o disparo do e-mail. Ah, veio. Ela nem olha mais o e-mail. Será que tu vai mandar o WhatsApp? Tu vai mandar um SMS para ela? Então existe uma complexidade no mercado que a gente está atuando hoje muito grande. Ela é bastante sensível. Por isso que eu digo, a gente vai criando essa jornada, a gente vai ficando cada vez mais sensível, entendendo, né, que a gente precisa dar atenção a essas coisas muitas vezes que são simples. A gente vai deixando muita grana na mesa se a gente não tiver uma parte criativa bem alinhada interna para, porque a agência de tráfego, tu acho que deve lidar bastante com isso também. Cara, tu só empurrar criativo para uma agência, tu não resolve teu problema. Porque às vezes não é o criativo. Total. Às vezes é porque tu não tem estoque, às vezes é porque teu site tá ruim, às vezes porque teu menu não tem 2 produtos lá dentro, o cara não vem e não sabe por quê.
Eu falo muito disso, eu falo muito disso. Geralmente existe essa briga, né, do dono de e-commerce com o gestor de tráfego, e aí o dono de e-commerce fica culpando o gestor de tráfego, e eu vivo falando, não adianta tu culpar o teu gestor de tráfego se quando a pessoa chega dentro do site, ela não encontra o produto que ela está buscando, Uhum. o site ele tá completamente com uma oferta indefinida, Uhum. aí a foto tá ruim, e aí a pessoa ela vai passar lá pelo Instagram. Exatamente o exemplo que tu deu é o exemplo que eu sempre dou. Ah, mas o Instagram não vende, mas ele tá ali dentre a jornada, porque a jornada ela não é uma linha reta. Uhum. Não é a pessoa clicou no anúncio, entrou no site e compra. Uma minoria é, mas boa parte não é. Ela entrou dentro do site e aí ela vai entrar ali para dentro do Instagram. Uhum. E aí, se o Instagram já não tiver stories ou post nos últimos 5 dias, ela já possivelmente desiste. Putz, a marca tá inativa, vai demorar para me enviar, pode ser golpe, então tu já vai perdendo ali. Aí a pessoa olha, reclame aqui, a pessoa vai, pesquisa no Google, ela começa a seguir, ela se cadastra, ela baixa o aplicativo. Então, Uhum. cara, são muitos pontos ali no meio. Então, quando a pessoa fala, mas o Instagram não vende, eu sempre falo, mas durante a jornada, ele vai ser importante. Então, tu tem que Uhum. estar, cara, faz ali pelo menos 5, 10 stories por dia. Uhum. Coloca um post pelo menos todos os dias. Mostra realmente que tu tá Uhum. ativo. Não só para um trabalho de tu recuperar a pessoa que já comprou contigo, mas até a pessoa nova, ela vai passar por essa jornada, né? Com certeza. A gente precisa ter muita sensibilidade, porque desde um. O nosso site é a nossa loja. Então, a partir do momento que o cliente entra no site, quando eu falo site ou até no Instagram, ele precisa gerar credibilidade. E o que é gerar credibilidade? Nós, como empresários, como os donos de e-commerce, a gente precisa olhar para o nosso cliente no olhar do cliente, e não nós como dono. Teu cliente, ele está no computador, que nem a gente está no computador o dia inteiro, ou está no celular? Ah, ele está no celular. Tá, então por que tu não está olhando para o teu site pelo celular? Tu está olhando pelo computador, então tu já não está olhando como cliente. Então parte desse princípio. Então toda movimentação de nós como dono de e-commerce tem que estar olhando no olhar do cliente, né, olhando como se fosse ele com o olhar dele. Então navegabilidade, produto. Nós precisamos navegar no nosso site para identificar a gargalo. Eu sou uma pessoa bastante exigente. Eu navego praticamente todos os dias no site para ficar buscando o erro. Ah, o pessoal mandou, o pessoal vai até lembrar, lá na empresa mandaram um WhatsApp no grupo que a gente tem lá de WhatsApp de clientes. Cara, eu sou o primeiro a clicar lá. Link quebrado, erro 404. Cara, eu vou direto na pessoa para corrigir o mais rápido possível. Só que quantas das pessoas das empresas que não têm a prática, não têm isso como hábito? E eu digo, cara, o nosso mercado ele é movimentado, frenético o dia todo, o tempo todo. Então a gente precisa estar atento a todos esses movimentos, porque num erro desse tu pode errar uma URL numa campanha, tu vai botar dinheiro fora, tu pode ter um produto que sai de estoque, tu tá anunciando, tá entrando no lugar errado, tem uma página que por algum motivo deu erro, o Google que passou o robô lá e falhou, deu erro no merchan. A complexidade de se ter um e-commerce hoje ela é muito alta. Precisa ter um nível de vontade muito grande de entender um pouco mais o negócio, que nem vocês entendem, para a gente poder estar para ser menos difícil. Porque se uma pessoa só quiser entrar no e-commerce hoje e achar que vai ser fácil, ou vai ficar sentada na frente do computador e que vai ser menos. Cara, não vai. Total, É, total. E o ponto que tu colocou, que o site é como se fosse a nossa loja física, eu vejo muita gente fazendo esse caminho de loja física para o site, e aí a pessoa diretamente já começa com o site todo bagunçado, não capricha na foto, às vezes foto faz ali dentro de casa com o celular. Uhum. É a mesma coisa que a loja física, é a vitrine dele. Quando ele tem a loja física, cara, ele capricha, é a melhor iluminação, é a pintura sempre em dia e cuida, deixa a loja toda harmônica, chega dentro do site e ele faz o caminho completamente diferente. É. Eh, e, cara, além do tráfego pago, que canal de aquisição a mais vocês têm hoje para clientes novos? Vocês já estão trabalhando com influenciadores também? Sim, a gente tem bastante dificuldade para trazer influenciadora, porque a gente percebe. Lá atrás a gente perdeu um pouco o time, então a gente trabalhou bastante com influenciadora, foi muito bom, a gente gosta bastante desse mercado, só que a influenciadora, os consumidores, nós como consumidores já identificamos o influenciador e a gente já não compra mais porque ele é um influenciador. O que a gente vem percebendo no comportamento do nosso cliente no momento?
e precisa ser uma verdade, precisa ter nosso produto, no nosso caso, ele precisa estar inserido no dia a dia daquela empresária, daquela pessoa. Então, o que que a gente está buscando? Pessoas compatíveis com o nosso produto. Uma advogada que realmente usa o nosso produto. A gente tem uma parceria muito legal, uma advogada de Minas, por exemplo, que ela disse que quando ela tem uma audiência que tem um valor muito significativo, ela vai com o nosso produto X porque aquele lá sempre converte bem, ela ganha audiência. Então, tu vai percebendo que existem lugares que a gente vai inserindo o nosso produto no contexto das pessoas normais, que influenciam, que inspiram as pessoas E de forma natural, né? de forma natural. A partir do momento que nós, como clientes, entendemos no subconsciente que está empurrando um produto por uma influenciadora que nem é compatível, não dá certo. A gente fez um tempo atrás uns testes com uma influenciadora que era namorada de um jogador de futebol famoso, só que ela era mais esportiva, assim. Cara, tinha milhões de seguidores. Cara, não vai. Porque ela não combina com o teu produto Não também. não dá fit, a pessoa não usa, os seguidores dela não são compatíveis. Então, quando a gente olha para esse mercado de influência, eu percebo que a gente precisa de mais volume, no momento que a gente está hoje. Mais volume, mais verdade. Total. Tende a converter muito mais. Ah, mas não tem conversão direta, que a gente tem um problema grande, né? Para identificar a conversão direta de quando tu bota a influenciadora, ela tá fazendo pedido, botando tráfego e tu não sabe de onde tá vendo. Porque o last, cara, o Por last mais que click tu usa muitas vezes tu não cupom, por rastreia, mais né? que tu vai colocar o TM ali dentro, tu não pega todas. Aí ela viu pelo Stories, ou de uma amiga, aí vai lá e compra no computador do trabalho. Aí quem ganhou o crédito foi o Google lá. Cara, não fecha a conta. Então precisa ter esse entendimento de quem é dono de e-commerce para tratar isso de forma com a agência, de uma forma inteligente. Ah, vamos gastar uma mídia para topo de funil, onde a gente vai botar mais dinheiro, ou não vamos botar o topo de funil para agência, vamos fazer o topo de funil com influenciadora direto dentro da empresa. Agora a gente vai ter alguém que vai contratar influenciadora, que vai ter um volume, enfim, eu acho que essas estratégias, no momento, elas são mais assertivas. É, eu passei 2 anos tentando acertar o canal de influenciadoras e não conseguia de jeito nenhum. Começo desse ano a gente conseguiu. As principais diferenças foram essa que tu trouxe, de não trabalhar muito com grandes influenciadores, então a gente trabalha realmente muito com micro, e micro mesmo, influenciadora de 5.000 seguidores, 10.000 seguidores, de 30 para cima eu já não gosto muito de trabalhar, porque a conversão proporcionalmente ela não é muito grande, e aqui, nesse caso daqui, eu sei que eu consigo ter ROI ainda. E aí é toda a narrativa que a gente foi construindo, mas em março, aí eu fiz um teste. Depois que eu tinha acertado, pensei, não, agora acertei a narrativa, tá funcionando com as pequenas, vou colocar uma grande aqui para testar. Uma de 1 milhão de seguidores vendeu menos do que uma influenciadora que eu tinha de 5.000 seguidores. Vendeu ela de 1 milhão de seguidores, vendeu mal e mal R$ 5.000, e uma de 5.000 seguidores aquele mês tinha vendido mais de R$ 10.000. Então, eu acredito fielmente nisso porque ela tem um poder de influência muito maior e ela coloca isso de forma muito mais orgânica, sem ser uma publi ali dentro. Eu sempre gosto de fazer uma conta. Eu cotei esses tempos atrás uma influenciadora, ela tá batendo 5 milhões de seguidores. E ela me cobrou 75 mil por 3 stories. Nem Reels tinha. Era 75 mil por 3 stories. Aí eu peguei e fiz uma conta. Com a micro a gente consegue geralmente trabalhar até na permuta, mas vamos supor que eu gaste R$ 200 por micro-influenciadora. Com esse orçamento de 75, eu tenho 375 micro-influenciadoras para trabalhar. E aí, o que será que dá mais resultado? Uma grandona ou 375 pessoas falando sobre a minha marca, mesmo para que um público pequeno, mas onde ela tem uma influência maior? Então, eu gosto muito desse caminho. Eu entendo que o nosso principal desafio hoje de empresário para desenvolver esse canal de tráfego é braço mesmo, é time interno que esteja focado e uma dinâmica. Por exemplo, eu vou pegar influenciadoras até X volume, eu vou ter um padrão aqui que eu vou dar um valor tal e ela vai me passar o endereço, eu só vou enviar para ela um produto, um kit do que eu mais tenho. A gente conseguir construir esse formato, esse processo e ter gente executando, braço. Aí a gente consegue ganhar um pouco mais de escala, mas, cara, é muito difícil, tá? No É um nosso caso caso, quando a difícil. gente preza um pouco de marca, às vezes a gente tem que avaliar o perfil, porque se ela tem um perfil mais esportivo não cabe, se ela tá, às vezes, num momento diferente da vida dela, se ela tem um posicionamento um pouco mais vulgar pra gente, já não cabe. Então vai entendendo uma série de complexidade, né, nesse mercado de influenciadora. No teu,
tem que ter bebê, tem Sim, filho, senão total. não E fecha a ainda, conta. é bebê o nosso, Aí então tem eu uma só tenho um idade. período de 2 anos para poder trabalhar. Uhum. Então eu acho uma funciona muito bem, mas cara, eu tenho 2 anos para trabalhar. Se o bebê tem 1 ano, eu só tenho mais 1 ano para trabalhar. Então, eu percebo assim que a gente tem vários e-commerce na região, vários perfis e até o perfil da marca, o logo, isso tudo vai fazendo esses filtros naturais de qual influenciador tu vai colocar. E nós, como empresário, a gente precisa ter essa sensibilidade, porque é sensível. Se É, a gente não conseguir transmitir para a pessoa que vai fazer a captação da influenciadora, a gente vai começando, percebe-se que a gente vai tendo mais dificuldade de botar tração nesse movimento, né? 100%, cara, 100%. E nesse jogo hoje, tu tava falando do quanto vocês jogam pro funil, Uhum. mas eu sempre costumo falar muito que cada vez mais dentro do e-commerce o funil ele vai virando uma ampulheta, né? Vai. Então a pessoa ela vai caindo aqui dentro do funil para realizar essa primeira compra, mas aqui é o começo da jornada dela, porque o custo de mídia está ficando cada vez mais alto, é Uhum. cada vez mais difícil conseguir atingir uma pessoa uma pessoa nova e não só difícil, mas cada vez mais caro também. Uhum. Então, por isso que a gente vai abrindo esse novo funil de baixo que faz isso daqui virar uma ampulheta. É uma coisa que eu foco muito e sempre falo muito quanto à questão da importância da recompra, de realmente fidelizar o cliente, Uhum. fazer de produto. É indiscutível o trabalho que vocês fazem, Uhum. mas eu queria entender um pouquinho mais desse trabalho que vocês fazem mesmo para conseguir reter esse cliente depois, Uhum. de que forma vocês conversam com ele no dia a dia. Uhum. A gente vem desenvolvendo um trabalho bastante específico. A gente identificou essa necessidade de estar aprofundando os trabalhos de entendimento do cliente nessa jornada. Então, parte desse princípio. A gente tem hoje muito tráfego. A gente perde muito cliente. As conversões, geralmente, sei lá, é 1%, 2, 3, dependendo do ticket médio da loja. Então, de cada 1.000, tu converte uma mixaria de cliente. E a gente percebeu que quanto mais atenção a gente desse para o funil e para a jornada do cliente, mais chance eu teria de manter ele e me relacionar com o nosso cliente. Então a gente contratou uma pessoa específica que veio de uma agência de Minas Gerais, colocou dentro da empresa e disse assim, ó, vamos estudar agora a jornada desse cliente. E a gente fez todo um mapeamento, quanto tempo demora, como navega, quanto produto, e a gente começou a ser sensível e identificar onde ele não está decantando. E daí, por consequência, a gente começou a ativar captura de dados. A gente começou a olhar mapa de calor do site, a gente não olhava, para entender onde ele estava parando, para entender o que ele estava buscando, não estava encontrando. E daí a gente consegue ser mais assertivos nos nossos movimentos, porque se a gente deixar no nosso dia a dia, como é muito comum, bota produto, gera tráfego e vamos ver quanto está convertendo e o pau pega ali. E quando a gente começou a prestar atenção nisso, foi mais esse ano esse movimento, a gente percebe que não é que eu estou economizando, mas eu estou tendo menos trabalho e sendo mais inteligente para as minhas ações de marketing. Então a gente começou a capturar mais celular, a gente começou a botar uma ferramenta que ligava para disparo de WhatsApp. Então a gente tem muita automação agora que manda carrinho abandonado via WhatsApp, falha de pagamento via WhatsApp. Para ti, hoje o WhatsApp converte mais do que o e-mail. A gente está com um avanço significativo no WhatsApp. Não está Legal. maior ainda, porque a gente não faz muita ação de marketing de WhatsApp. A gente é um pouco cuidadoso em que mandar demais, sabe? É que o WhatsApp também ele é um canal muito mais caro que o e-mail, né? Então É. tu tem que escolher muito bem a base que tu vai mandar, porque se tu pegar e tu mandar para tua base inteira, tu vai gastar demais e o ROI não vai vir. Então tem que Então a gente tem que segmentar bem. ser inteligente para fazer o input no canal correto. Então a gente percebe, quando a gente fala de fidelização sobre recompra, cara, o nosso aplicativo, a gente desenvolveu muitos inputs, vários momentos que a gente se comunica com o cliente lá dentro, para deixar ele mais seguro. Por exemplo, pedido colocado. Cara, tem que subir um avisozinho lá no aplicativo, manda um e-mail. E a gente vai vendo todo esse relacionamento, se tu vai conversando com o cliente em todas as fases, tu consegue deixar ele muito mais seguro e a gente aproxima esse momento de compra. A gente encurta ele e faz depois ele recomprar, porque tu gera segurança. E quando eu falo de todo esse cuidado, para mim é muito sensível a logística. Cara, a logística ela é processo fundamental e decisivo para uma recompra. Quando eu falo da logística, é velocidade de faturamento e velocidade até o cliente receber lá.
E depois, inclusive, a gente tá mandando um WhatsApp dizendo assim, deu tudo certo aí? Se tu quiser fazer uma votação aqui pra ver se deu tudo certo, pra ver se eu tô pecando em algum lugar. Aí os caras vão pensar, uau, esse cara aqui é muito grande, ele é muito organizado, então logo eu vou comprar dele porque me atendeu, ele botei o pedido, chegou antes do que ele prometeu, ele me mandou uma pesquisa. Isso é inconsciente, o nosso cliente tá pensando isso, Sim. tá? Muitas vezes se não é direto. A próxima vez que ele comprar, ele vai pensar muito em comprar naquela loja que atrasou, né? Mesmo sendo mais barato. Então, percebe-se que toda essa parte de recompra, a gente não consegue resolver ela de um mês para o outro. A gente vai aumentando a recompra com todas as ações, identificando o funil, identificando o momento certo de conversar com o cliente e muitas vezes a logística tem esse papel super importante. Porque às vezes, eu tava lembrando, hoje de manhã a gente teve uma reunião com o pessoal nosso na logística aqui da Postals, a gente estava conversando sobre esse detalhamento na parte de preço, de frete. Vou te dar um exemplo para os empresários aí, para ficar com a pouco atrás do orelha. Muitas vezes a gente economiza, sei lá, o cara despacha 200 pedidos do dia. Ah, mas a tabela da Postals não é a mais barata. Beleza, mas não é mais barata e perdeu por 50 centavos num pedido. Ele economizou R$ 100 por dia. Manda 200 pedidos por dia, economizou R$ 100 por dia. No mês isso vai dar 2 mil e poucos reais, certo? Ele economiza do jeito dele, do modelo dele, R$ 2.000 por mês. E eu tô trabalhando com a Postals. Não tô economizando, tô gastando esses 2 mil. Cara, mas o meu pedido para São Paulo tá chegando em um dia, dois. Para Curitiba a gente tá entregando às vezes no outro dia. E daí a gente vai somando essas coisas. Cara, problema de frete. Cara, tem um carreta aqui que sai todo dia, todo dia de tarde vai para São Paulo. Eu faturo domingo de segunda-feira, 8 horas da manhã tá tudo faturado. Porque os caras têm um turno aqui, não sei que mágica que eles fazem aqui, que eu chego lá na empresa, tá tudo faturado os pedidos no final de semana. Então, a gente ganhando essa velocidade, fazendo todo esse movimento, a gente vai gerando muita credibilidade. E essa economia que era de R$ 2.000, no final da conta vai ser prejuízo pro cara, porque vai ter alguém só para resolver BO de transportadora, tá? Muito BO de transportadora, porque eu escolhi essa aqui que é mais barata. O cara extraviou, aí não tem link de rastreio, aí demorou um dia pro cara fazer o transbordo, porque tava no CD dele que fica aqui em Gaspar, e deixou aqui em Gaspar e não viajou. E aí Tá? deu problema. É a Aí o transportadora que cliente vai vai ter lá, 48 horas úteis para dar retorno. aí o cliente não tem o rastreio, viu que faz 2 dias que a mercadoria dele não foi despachada. Aí ele vai lá e chama teu saque. Pô, como é que é? Aí o atendente resolvendo. E o cara puto já, tá, e não tem rastreio, não vai faturar? Aí perdeu já 2 dias, aí era numa sexta, aí tu vai faturar na terça. Então existe uma complexidade grande que a gente precisa ser sensível como empresário para entender que às vezes uma economia financeira ela pode te é o que eu comentei antes, do curto prazo, né? A gente pensar às vezes no pequeno e não tá conseguindo enxergar o futuro. Claro que existem casos e casos. Tem empresas que não conseguem fazer uma operação nesse momento. Se tu é muito pequeno, não faz nem sentido terceirizar, né? Porque às vezes o cara tem o estoque em casa, Sim. né? Então não faz nem Mas sentido. ainda assim a escolha da transportadora É, é muito importante, né? mas aí o cara tá em casa, cara, bateu o pedido em casa, o cara tem que ir lá faturar isso aí, tem que tirar isso da frente. Eu sou o cara que. Eu lembro que na época da loja física, eu tinha muita essa agonia. Cara, eu não posso ver ninguém na fila do caixa. Porque ali é o momento que o cara já resolveu, então ele tem que ser fluido, ele tem que pagar e sair feliz para casa. E no e-commerce é a mesma coisa. Cara, o pedido dentro de casa ele tem que chegar no outro dia pro cliente. Então, essas coisas são sensíveis, respondendo a tua pergunta em relação à recompra, a gente tem uma recompra que a gente vem aumentando. Mas a recompra ela tem tudo isso que eu falei e ela também tem preço. Quanto mais o teu cliente busca preço no teu site, menor é a recompra dele. Não adianta a gente ficar dodói, sentido, porque a nossa recompra às vezes é pequena, não é o quanto que eu gostaria, porque lá na Print Peça eles têm 30% de recompra. Cada um ano, 30% dos clientes voltam a recomprar no site. Cara, mas o teu mercado, se tu vende só preço, teu cliente tem um poder aquisitivo muito baixo. Se ele tem um poder muito aquisitivo muito baixo, o teu concorrente tem R$ 1 mais barato, ele vai lá e compra do outro. Então, o que que tu tá querendo falar de recompra? Sim. Então, existem casos e casos. A gente precisa analisar no negócio de moda infantil, principalmente de preço muito baixo, a recompra é um baita de um problema. Cada vez que tu tem que gastar, ele só vai voltar no teu site, ele só vai lembrar de ti, porque é difícil tu marcar a vida dela com marca. Ou tu vai ter uma marca muito diferente. Tipo, na Print Peça tu consegue fazer isso como exemplo da É, advogada, mas é.
A mãe que tá comprando toda semana um monte de conjunto pro filho, A gente, ela nem lembra a quem que gente, ela tá a gente comprando. consegue fazer isso porque é um pedido com valor agregado maior, a gente entrega numa caixinha para nosso cliente, que vai cheirinho, embrulhado no papel seda, com plástico bolha dentro, gente, para não dar bagunça lá dentro da caixa. Então, qual que é o e-commerce hoje que manda uma camisa ou uma blusa de, sei lá, 100, R$ 150 que vai plástico bolha dentro para não ficar balançando? Eu só conheço vocês. Então, porque o nosso produto permite, a gente entrega valor para isso. Então, quando a gente fala de recompra, quando a gente tem que olhar para todos esses ambientes e ver o que que é compatível para o nosso negócio. Porque muitas pessoas estão sofrendo, às vezes, desnecessariamente. Tem negócio que não vai conseguir resolver. Tem que resolver de outro jeito. Aí tem que ser eficiente na parte de produção, tem que ser eficiente na parte de logística, aí tu vai ter que ser bom em outras coisas para absorver esse problema. E tá tudo certo. Só daí tu tem que escolher tua dor, né? Perfeito, perfeito. E ao que tu dedica esse crescimento que vocês foram tendo desde o começo do e-commerce? Se tu fosse colocar isso, elencar em alguns pilares, quais que seriam? Eu acho que, pelo que eu percebo no nosso movimento como um todo, a gente sempre está presente na empresa e a gente sempre tem vontade de buscar algo a mais, buscar testar muita coisa. A gente testa muito. Então, toda a nossa história a gente testou. Vamos lá, vamos procurar o que que é melhor para nós. Como é que define um alvo? Qual que é o teu sonho? O que que é o melhor? Qual que é o cenário perfeito? Então, define para tua empresa o que que é o cenário perfeito e vai em busca dele. Talvez tu não vai chegar nele, mas tu vai fazendo todas as ações com que tu vá melhorando dia após dia. Então, é aquele 1% que tem. Cara, é isso. Define o alvo e vai buscando. Buscando um novo fornecedor. Nosso mercado de e-commerce ele muda muito rápido. Fornecedor que tu faz um contrato de, cara, 1 ano, tu pode ficar amarrado porque vai surgir o mais barato e melhor em 3 meses. Então, tomar cuidado com fechar com fornecedores de muito prazo. Então, sempre buscar estar atento, olhar muito os números, ter essa vontade como empresário de entender, não só olhar, de entender um contexto macro. Então, eu sempre fiquei à frente dessa parte de tecnologia, parte de produto, site, movimento. E a Fábio sempre com esse olhar de produto. Então, a gente é bem dividido na empresa, quando a gente trabalha com um casal. Ela é diretora criativa e eu sou o CEO, que vou dando todas. E a gente também agora tem uma equipe muito boa de gerente de produção, né? E a gente também tem a parte de controladoria na empresa. Então a gente percebe que colocando essas pessoas que sabem mais do que a gente nesses setores, a gente consegue avançar muito mais rápido. E a gente sempre tem na frente, a gente sempre sendo essa referência de inquietude, buscar ferramentas novas e entender do que tu está fazendo no e-commerce. Eu sei que tem empresário aí que trabalha no nosso ramo, que tem e-commerce, que, vamos fazer uma promoção. O cara não sabe nem como faz, nem com quem fala, nem com aonde vai. E eu acho que isso é muito ruim, porque daí tu não tô crescendo, mas o cara não entende nem do próprio negócio. Não sabe nem fazer o cálculo de até quanto que ele pode Não fazer. sabe quanto custa o frete, não sabe quanto que é o marketing. Gasta mais, mas gasta mais quanto? Até onde pode ir? E a pessoa que sabe fazer uma promoção, que isso é uma coisa que lá no começo eu batia muito porque eu começava a fazer conta, quando a gente fez a primeira ação. E aí, quando a gente fez a primeira, a gente ficou muito receoso. A gente estava realmente precisando dar uma movimentada para fechar o caixa, e aí, cara, a gente Uhum. fez na loucura, porque Uhum. tudo que hoje eu fui aprendendo sobre e-commerce, claro, foi muito estudo, mas foi muito teste também, e vamos. Uhum. E aí eu comecei a fazer conta, poxa, mas se tu faz a promoção da forma certa, tu diminui o custo de mídia durante aquele período, Uhum. e aí isso daqui é exatamente às vezes o valor que tu tá reduzindo de custo, e eu já cheguei a fazer ação promocional, onde eu dava desconto que eu lucrei mais do que no período normal, Uhum. porque é justamente esse estudo de aprender a É. fazer, né? Entendendo o nosso negócio, a gente começa a ser intencional, fazendo as coisas certas, no momento certo, na hora certa. Aí tu vai colhendo o resultado e tu olha para um contexto geral e vai fazendo essa movimentação. Então, quando a gente fala de o que dá certo por essa jornada da empresa lá atrás ter crescido tanto, a gente esteve no momento certo, nas horas certas. Lá a gente pagou um preço caríssimo lá em 2015 para fazer esse downgrade na empresa, para entrar no e-commerce. Mas quando entrou a pandemia, eu estava pronto. Pois é. Só veio. Aí cresceu significativamente. Então a gente vai surfando esses momentos do mercado, porque os problemas dentro de uma empresa, como de um e-commerce, eles só mudam de lugar. Tem tempo que a gente tem problema, a gente pode vender muito mais. Tem tempo que a gente vai ter problema na produção, que tu não dá conta de produzir porque tu tá vendendo muito. Tem tempo que tu vai ter problema na parte de pessoas, que tu muda um time, desestrutura a empresa. Então a gente vai transitando nesses momentos, a gente tem que ser resiliente o suficiente para administrar e seguir em frente, né? Agora, por exemplo,
a gente vem testando muito inteligência artificial, cara, no próprio produto. Como que faz isso? Eu sou uma pessoa que questiona muito essa questão de inteligência artificial, porque eu que digo, todo mundo fala demais, mas na prática eu vejo pouco, né? E aí eu sou o cara que testa. Então eu estou testando lá na empresa, a gente pegou fotos de produto, frente e verso, e está produzindo vídeos agora, para gerar esse O vídeo movimento. através da IA. É, um vídeo com IA. Então a gente não está mais produzindo o vídeo em estúdio agora. Vamos fazer teste. Então logo a gente está dando os passos para criar fotos conceitos também em IA. Porque a qualidade, o material que está sendo produzido, a gente vai evoluindo, né? Primeiro a gente testa, cria um nível de sensibilidade para aquilo não ficar artificial. Então a gente vai colocando, se aquilo é muito artificial, ele nem sobe no site. E daí a gente vai montando esses cenários. A partir do momento que a gente vai validando, fez um teste, não teve sentimento do cliente de que aquilo fosse áudio, que aquilo fosse algo muito robótico. A gente evolui, contrata uma ferramenta melhor, maior, e vai melhorando aquilo que já era bom. Então, entende que teste é muito importante e a gente precisa, nós como dono, cara, a gente precisa ser a vanguarda da empresa em muitas coisas, né? Porque às vezes tu contrata alguém, deixa isso pro designer, cara, não vai. Eles não vão ter muitas vezes, porque não é esse o core deles, né? Deixa aqui que eu faço. Agora eu vou fazer um vídeo de IA e eu vou publicar no site. Cara, ele vai precisar de uma autorização. Então, se a gente traz isso de cima para baixo, como empresário, a gente começa a disseminar uma cultura na empresa e começa a fomentar os nossos colaboradores, as pessoas que estão próximo, a ter mais coragem, a testar mais coisas, até criar um clima um pouco melhor, né? Porque na geração que a gente vem de e-commerce, de pessoas, a gente é movido por muita ansiedade. Então, se tu não dá resultados, se ela não faz e vê o resultado, então logo a gente pode ter um problema, né? Então, eu percebo assim que esse movimento do que dê certo é essa inquietude e buscar essa resiliência e tá fazendo tudo o tempo todo. Então, acho que definindo em três principais aqui a presença e o foco de vocês dentro da empresa, Uhum. essa análise realmente bem a fundo de dados Muito. e a governança que vocês foram construindo. É. Acho que todo o restante ele desencadeia aqui dentro, né? Acredito que sim. A gente sempre projeta o cenário perfeito. Faz uns 3 anos atrás, não falou de governança, a gente começou a trabalhar com orçamento. Cara, aquilo era horrível, assim, trabalhar com orçamento, como isso? Só que quando eu olhava para os balanços de empresas grandes que eu acompanho, às vezes eu olhava, cara, um dia eu quero enxergar o balanço da minha empresa igual aquela estrutura ali, ó. Cara, a gente demorou 3 anos para construir isso, 3 anos. Aí olhava, aí contrata um consultor financeiro, arruma com a contabilidade, DRE, estrutura interna. Então percebe que tu precisa traçar aquele foco principal, aí lentamente o teu subconsciente vai trabalhando em prol daquilo. Então logo tu tá lá. Então olhar para a empresa assim nesse longo prazo e trabalhando para aquilo. Total, total. Ação de longo prazo é uma das coisas mais importantes e mais difíceis que o dono de e-commerce geralmente coloca. Porque o e-commerce, eu sempre brinco que, cara, é como se fosse um videogame, né? Então, é como se tu tá todo dia ali passando de fase, porque tu mexe em alguma coisa, tu já sente o resultado na hora, e aí o pedido ele já começa a cair na hora. Aham. Então, aquilo ali, isso às vezes te faz ter esse instinto de curto prazo, porque eu Verdade. faço tudo e tudo vem com resultado rápido. Hum. E aí ele tem até dificuldade de conseguir pensar isso no longo prazo, de pensar que se eu começar hoje a trabalhar num trabalho melhor de controle financeiro, de construir orçamento, só vou ter isso pronto daqui a 3 anos. E aí acabou, ele já para por aqui, Ah, porque não, meu jogo cara, eu é, preciso fazer hoje para amanhã tá pronto. e eu acho que isso é importante porque tu deve te acompanhar um pouco mais do que eu ainda, mas a gente percebe que existe uma imaturidade de muitos empresários que acreditam que é só vender, né? Cara, a gente teve que desenvolver muita coisa assim de BI, dashboard, a gente desenvolveu muito interno. E cada empresário tem um modelo de enxergar sua empresa e algo que ele queira olhar. Algumas coisas nem sempre são importantes, mas aí tu desenvolve e olha para aquilo, cara, isso aqui não me serve para nada. Lá na empresa acontece isso de vez em quando. Faz um indicador desse aqui. Aí tu olha para aquilo, tá, mas isso aqui me resolve o que a vida? Tá, se não serve, vamos criar outro. Então a gente precisa ter esse movimento constante, nós como empresários, deixar de ter preguiça de olhar para o cenário perfeito e trabalhar em prol dele. Porque querendo ou não é uma preguiça, a gente é acomodado, né? Cara, aperta um botão, injeta a mídia lá porque outro dia vai ter faturamento. Cara, é curto prazo, tem que cuidado. Às vezes tem muito e-commerce na região, a gente percebe que
ele precisa injetar, a gente tem muitos históricos aqui, inclusive, do Vale do Itajaí, tu precisa injetar mais mídia, porque se ele faturar menos no mês, ele não consegue mais pagar a conta. E daí a gente acaba entrando num ciclo financeiro vicioso, e quando dá uma crise de mercado, a pessoa quebra, né? Então, é dolorido. E por que que eu falo isso? Porque a gente vivenciou isso. A gente tem 17 anos de empresa de e-commerce, a gente já tem décadas. Então, percebe-se que precisa ter esse cuidado, sabe? Legal, legal. E, e tu falou que tu já vivenciou algo parecido, enfim. Hum. O que que foi o teu maior desafio, assim, nesses 17 anos de empresa? O maior desafio, 17 anos de empresa, que ainda é hoje, percebo que é gestão e compatibilidade de caixa com o momento de mercado. Porque como a gente está na indústria têxtil, o nosso lead time ele é um pouco mais alongado. E tu precisa botar o produto dentro de casa para depois faturar. E às vezes tu aposta muito no produto e ele não sai da forma que tu gostaria. Então esse movimento de caixa é muito importante. Quando tu fala das maiores dores, no nosso caso, é controladoria e organização financeira, dashboards, indicadores. Então, eu vejo que é uma dor muito grande. Quando tu é pequeno, tu não consegue, porque tu não tem dinheiro, tu não tem estrutura, tu não tem sistema, tu não sabe nem como apontar um número. Só quer crescer. Eu só queria crescer. Aí depois chega um momento que tu diz, não, agora eu preciso começar a organizar. Daí dói mais um monte. Aí tu tem que organizar sistema, contabilidade, lucro real. E daí, aí depois tu tem que casar produção com expectativa de faturamento. Aí no mercado que a gente tem hoje, que não tá mais essa loucura de crescer um mês após o outro, a gente sente um pouco mais. E em relação ao aprendizado, toma cuidado com a situação tributária da empresa, né? Então a gente percebe que as principais grandes contas de todas as empresas, elas precisam ser olhadas com muita atenção. Produção, marketing, imposto. Cara, imposto precisa dar muita atenção. A gente deixou muito dinheiro na mesa. Benefício, escrituração errada. Passou um tempo sem olhar pra isso. Sim, sim. Por ser negligente, porque é muito ruim a contabilidade, é um assunto que não interessa. Cara, aí contratamos um controller lá. Ah, mas é muito caro o contrato. Cara, a gente precisava. E o cara começou a olhar, estruturar o orçamento e fazer o negócio funcionar. Então Então, percebe-se que as três principais grandes contas precisam de muita atenção. Principais dores. Imposto, cara, precisa de atenção, mesmo que não gosta. Vai doer? Vai, mas tem que ter atenção. É muita grana. É, no mínimo 15% da tua receita vai pro barro. Marketing, mídia, tem que olhar o nosso funil de venda, como é que o funil. Cara, é 15 a 20%, dependendo do caso, até mais. Eu tive e-commerce aí que gasta 30% de mídia. Então tu tem 30, vou contar 25 de mídia, mais imposto. Tá, e a tua parte produtiva? Tá costurando barato, tá fazendo o produto, comprando da forma adequada, tá entrando no preço, tá formando o preço do produto certo, não tá esquecendo de nada? Cara, aí já vai mais uma grana. e pra ti, qual que é a... Claro que o teu cenário ele é um pouco diferente, tu joga um jogo diferente. Mas para um dono de e-commerce, qual que pra ti é a margem de lucro mínima assim que ele deveria ter? Porque eu vejo gente operando com 5% de margem líquida e me dá um arrepio e eu acho isso, cara, vende a empresa, bota em Selic, tu vai ganhar muito mais. Eu vejo que o mínimo para ter um movimento que a gente tem hoje, cara, o mínimo deveria ser um 10, Le- aceitável. Eu acredito que seria o ideal. 5, algumas pessoas conseguem operar, operam, não vejo um problema nisso, mas tu tá muito sensível E pra à gente ruína. que é moda, 5% é muito É uma complicado porque tu oscilação do tem mercado. grade, e aí teu estoque vai estar sempre maior, e aí tu tá num processo de crescimento, tu tá faturando 100 mil, daqui a 6 meses tu tá faturando 500, Onde é porque que, o e-commerce é que te facilita isso. Vai faturar onde é que tu vai 500. fomentar a grana? Daí tu vai ter que buscar no banco e o juro tá alto e... Exatamente. E aí tu vai lá, tu vai buscar capital externo, porque é a única chance de tu conseguir se manter, porque tu vai ter que ter, tu vai vender 500, tu tem que ter 1,5 milhão em estoque. Se tu tem um markup de 3, teu CMV já vai ser 500 mil. E aí tu tá vendendo os 500 mil. E aí como é que faz? Botar produto todo dentro de Porque aí casa tu nesse ainda tem o preço? custo de marketing, tu ainda tem imposto, tem plataforma de pagamento, tem plataforma de e-commerce, cara, tem frete, tem tudo aqui. E o produto E, não chega dentro de casa e sai no outro dia, né? Ele e aí chega dentro tem, de casa e exato. tem uma gestão e tem um time para sair todo, né? Exatamente. E aí ali tu vai ter que recorrer a capital externo e aí morreu tua margem. Então, Hum. por isso que eu brigo muito nessa questão de margem também. Para mim, cara,
12% assim, abaixo disso, eu pelo menos não me aventuraria. Eu não... Eu tive contato com algumas empresas recentes que falava que fazia 12% de lucro, mas daí tu ia apurar o custo da formação de preço, tava dando 3% de lucro. Porque tava formando o preço errado. Sim. Então tem que dar 12, tem, mas tem que fazer a conta certa. Sabe e tu que é de administração, tu vai achar engraçado. A gente conversa através da mentoria com muitos negócios todos os dias. Na hora de precificar, o erro que eu mais vejo o pessoal cometendo, cara, é sempre o mesmo. Ele vai lá e ele começa a formar o custo do produto dele. Ah, meu custo de produção é 10, e aí eu tenho meu custo de mídia que é 20%, mais gateway de pagamento 7%, mais plataforma 2, imposto 10, custo fixo 10. E aí o que ele faz? Ele pega o 10 mais 20%, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. E ainda chega no final, daí eu quero ter 15% de lucro, mais 15%. E aí tu vai jogar tudo isso daqui, beleza, tu vai chegar num 30 reais. Tu vai ter o 15% aqui? Não, por quê? Agora, o teu 20% ele já não é mais... porque aí tu pega os teus 10 reais de incide custo. sobre o final, sobre a nota que sai lá atrás. Porque daí ele pega o 10 reais e ele vai aumentar 20% por conta do custo de mídia. Tá, mas aí é 2 reais, porque é 20% de 10. Só que no fim tu vai estar pagando 20% de 30. Eu entendo isso como amadorismo. A pessoa não entendeu Total. como é teu negócio ainda. Precisa entender fazer a conta certa, né? E para alguém que está escutando a gente agora, que talvez está fazendo isso hoje, dica básica. Se consulta com a inteligência artificial, resolve isso, cara. Tem tanta ferramenta hoje para não precificar errado e não Ferramenta correr esse inteligente, risco. né? A gente tem muitas pessoas boas, consultorias, mentorias no mercado que conseguem auxiliar e acelerar esse processo. Ou acelerar para tu nem começar, ou acelerar para te fazer o negócio direito. Total. Concordo 100%, cara. E para a gente poder finalizar, teu maior erro e o teu maior acerto nessa estrada de e-commerce? O maior acerto é sempre estar envolvido com pessoas corretas e pessoas que têm os teus valores, principalmente os parceiros de maior volume. O maior acerto. E o maior erro que eu percebo é às vezes não ter coragem para fazer movimentos que tu sabe que tu precisa fazer. Esse é o maior erro. Eu preciso demitir alguém porque não tem valor. Cara, o maior erro é tu não fazer o que tu sabe que tu precisa fazer. Eu sei que eu preciso olhar meu imposto. O maior erro é tu não decidir. O maior erro é a falta de coragem. O maior erro é tu ter preguiça de fazer o que precisa ser feito. Show, cara. Show. Não, muito, muito bacana esse papo. Anotei aqui bastante coisa já, aprendi bastante, consegui entender bastante desse processo de construção de marca para ti. E, cara, agora aqui no final, imagina que essa tua última mensagem, todos os donos de e-commerce do Brasil escutariam. O que é que tu falaria? O e-commerce, ele é muito simples de ser exemplificado, mas muito complexo de ser executado. Então, todos os donos de e-commerce, eles precisam fazer tudo o tempo todo. Então, é um mercado que muda muito rápido e precisa de muita velocidade e agilidade de quem está na vanguarda. Total. Show, cara. Obrigado pelo convite, obrigado pelo papo extraordinário. E assim a gente encerra mais um episódio do E-Commerce Podcast. Relembrando que o E-Commerce Podcast é uma realização de mentoria AMES e Postals e com patrocínio de Frete Barato, Panorama Sistemas, W3 Pagamentos e W3 Agência de Tráfego. Te agradeço imensamente pela participação, pela audiência. Continue nos acompanhando, nos acompanhe pelas redes sociais. Meu Instagram, @leonardo_ames, e o Instagram do E-Commerce Podcast também, onde a gente solta cortes valiosos de todos esses papos que a gente vai tendo por aqui. Nos escute por absolutamente todos os canais de mídia, YouTube, Spotify ou sua plataforma de streaming favorita. Abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.